Olá, estamos aqui para mais um vídeo da série Leia a Bíblia Comigo. Eu sou o Décio Silva, peço a você que desde já se inscreva no nosso canal, deixe o teu joinha, compartilhe, que isso ajuda bastante. A gente está crescendo e levando a mensagem a mais pessoas. Porque tem aquelas pessoas que não conseguem ou não sabem ler, ou até mesmo não têm paciência para estar lendo. Então eu posso estar ajudando elas a estar alcançando esse objetivo. Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Venha ler a Bíblia comigo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície no solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram ali o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui é o término do capítulo 2. Termina no versículo de número 25. São 25 versículos no segundo capítulo. Nós podemos ver aqui que aqui Deus continua e ele dá mais detalhes de como que foi, né, a criação. Como que foi a criação do homem,
dá detalhes de como ele formou o homem, né? Que ele formou o homem à sua imagem e semelhança, mas ele formou o homem a partir da terra, a partir do barro. Já havia uma matéria-prima para que o homem fosse feito. Né? O homem não foi feito do nada, o homem não foi feito simplesmente, não. Deus pegou a matéria-prima que havia, o barro, o que não havia, que foi Deus que implantou, foi o sopro da vida, né? O Deus que deu isso ao homem. Por isso que fala que nós voltamos ao pó, porque nós somos criados do pó, ou seja, nós somos originalizados da terra. Né? Tanto é que quando se faz um exame, né, a maioria dos componentes que tem na terra tem também no nosso corpo. Né? Você pode ver que você toma vitamina B, por exemplo, tem gosto de ferro, e ferro é extraído da terra. Né? E podemos ver também que Deus fala claramente sobre a formação da mulher. A mulher é formada a partir do homem, né? É tirada uma costela do homem e é formada a mulher. Então Deus aqui basicamente retrata sobre a criação do homem, como é feito, sobre o jardim do Éden, que é feito. Deus dá instruções para ele do que fazer e o que não fazer no jardim do Éden. Deus dá a ele a orientação para que ele dê nome a todos os seres viventes. Então, a maioria dos seres viventes que você conhece ou que você vê, quem deu o nome foi Adão. Então, Adão que batizou praticamente todos os seres viventes. Né? Eu acredito que até mesmo todos, conforme a própria Bíblia nos relata. Né? E no jardim do Éden, nós podemos ver que ali estava ele e Eva. Né? E a partir do versículo 13 nós vamos estar vendo um pouco mais, né, da criação e daquilo que Deus tem feito para nós, né? Daquilo que Deus fez no começo e como que Deus fez para que nós possamos entender e compreender, né? Pouco a pouco. Por isso que eu propus no meu coração estar lendo versículo por versículo e a gente fala um pouquinho de cada um para não ficar aquela coisa atropelada e para poder entender, né? Realmente. Porque o propósito aqui nada mais é do que descomplicar. Porque a Bíblia ela é simples a partir do momento que a gente entra na presença de Deus para ler e compreender. Nós podemos ver aqui que Deus deu uma explicação bem simples de como foi feito tudo. No versículo de número 1, ele diz como ele criou até o sexto dia. Aqui no início do capítulo de número 2, nós podemos ver que Deus descansou depois de ter visto toda a sua criação. E nós vemos também sobre a formação do homem e a formação da mulher. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouco nós vamos para o número 3. Assista o número 3. Se não assistiu o número 1 ainda, volta lá e assista o Gênesis capítulo de número 1. Curta, comente, compartilhe, isso ajuda bastante a gente e ajuda mais pessoas a poder estar assistindo esse vídeo com a gente. Deus te abençoe.